Olá, alunos e alunas. Abraços inclusivos. Então, nós já passamos por uma discussão bastante aprofundada sobre o conceito de sobre as diferenças da inclusão e a importância da formação dos professores para atendimento das pessoas com deficiência. Então, nessa unidade 3, nós vamos compreender um pouco mais quem é esse público atendido através do atendimento educacional especializado, AEE. Nessa aula, é importante entender que o atendimento educacional especializado representa um grande aporte que a instituição escolar pode utilizar para que seja efetivada a inclusão dentro da instituição. É um conhecimento importantíssimo, porque a gente precisa compreender a escola como um espaço de reflexão também e de diminuir, pelo menos, a desigualdade. Então, a equidade, por exemplo, qual é o termo de igualdade, a diferença entre igualdade e equidade, por exemplo, é que na igualdade as pessoas tudo é dado da mesma forma. Então, um exemplo disso, numa sala de aula, nós temos um aluno com deficiência visual e um sem deficiência visual aprendendo matemática. Todos aprendem o mesmo conteúdo, mas aquele aluno com deficiência visual, ele vai precisar de um aporte especializado, diferenciado, para que ele possa também aprender matemática. Todos terão o mesmo conteúdo. O dele será o mesmo conteúdo de uma maneira que ele possa entender, que ele possa compreender. Então, o nosso sistema educacional, coloco uma imagem para vocês, como nós podemos verificar nessa charge, é uma referência ao sistema educacional que nós temos. Nós temos um professor atrás de uma mesa, que isso há séculos, e a proposta do professor é que todos façam a mesma seleção justa. Todos farão o mesmo exame. Escalar uma árvore que atrás os alunos. Então, vamos pensar um pouco, como dentro de todas as especificidades, quem vai conseguir escalar essa árvore? Isso é um ponto para a gente entender. É como nós fazemos na escola. Nós colocamos todos os alunos dentro do mesmo perfil. Nós colocamos e queremos que os alunos desenvolvam igualmente as atividades. E isso é impossível. Dentro da vida é impossível. Dentro de uma sala de aula, então, isso se torna ainda mais difícil. Então, aquela imagem que apareceu para vocês, eu coloco algumas perguntas, né? Como que a gente pode refletir? Então, qual é esse sistema educacional que nós disponibilizamos para os nossos estudantes? Embora cada um tenha uma habilidade diferente, apenas uma atividade solicitada para eles, né? Então, por que isso ocorre? Por que ainda fazemos isso dentro da educação? Então, vamos conhecer um pouco mais quem são essas pessoas que são atendidas através do AEE. Eu coloquei aqui nas outras habilidades de superdotação um sujeito com o Superman, né? Figura mística do Superman. Porque as pessoas veem muito isso, né? Fulano, comumente nós ouvimos, conheço alguém que é extremamente inteligente, nós temos um perfil na nossa cabeça, alguém nerd, que vive no computador, sabe tudo de matemática, e é bom em tudo, e na verdade isso é um mito dentro das outras habilidades e superdotação. O que nós temos são pessoas que são muito mal compreendidas e não se adequam ao sistema educacional que nós conhecemos. Dentro dessa escola, na Universidade Federal, por exemplo, há uns anos atrás, Universidade Federal do Maranhão, a UF, nós tivemos um caso de um aluno que foi descoberto, um menino de 14 anos, numa escola, através de um programa do governo do estado, para descobrir quem são, né, descobrir onde estavam essas preciosidades de alunos com altas habilidades de superdotação dentro das escolas do estado e do município na época. E aí, para muitas pessoas, onde que tem na escola do município e do estado, na escola pública, aluno com altas habilidades? Nunca. Esses aí estão nas escolas de elite. E, na verdade, a descoberta boa é que muitos desses alunos estavam dentro mesmo, alguns alunos dentro das escolas públicas. Os professores eram treinados, passados por formação, e tinha um questionário que ele tinha que observar e preencher. E aí descobriu-se um aluno
que era um aluno que todos os professores diziam que ele era denominado testinha, né, entre aspas, da escola. E, na verdade, aquele aluno, ele não se adaptava às normas vigentes da instituição, mas ele era extremamente inteligente, ele fugia das aulas para jogar bola. E ele era extremamente inteligente. Um professor do curso de matemática da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão, fez uns testes para esse menino, testes que ele colocava para alunos do curso do mestrado de matemática da universidade, os mais tops e tal. E esse jovem estudante fazia todos os cálculos de maneira muito rápida e autodidata. Há preconcepções acerca das altas habilidades e superdotação que nós precisamos observar. Então, a pessoa que ela tem uma capacidade acima da que a gente entende, em uma ou mais áreas, não é uma pessoa que é tudo, ela é linguística. Aquela pessoa que você conhece, que ela tem uma grande habilidade linguística, de fala, de comunicação, é uma oratória, lógico-matemática, que é uma segunda habilidade, espacial, uma pessoa que que dança um balé corporal sinestésica, um jogador de futebol, um Ronaldinho da vida, um Neymar, tem uma inteligência corporal sinestésica. Musical, um Beethoven, um Bach, alguém que faz composições incríveis, tem uma inteligência acima da média, intrapessoal, interpessoal, pessoas com habilidade de mover outras pessoas, de envolver outras pessoas. Então, a pessoa com altas habilidades de superdotação não é só apenas alguém muito bom em matemática ou muito bom em português, linguística, mas alguém que é capaz, pode ser inclusive alguém que pode utilizar toda essa capacidade, habilidade interpessoal e intrapessoal para colocar os outros para o bem ou para o mal. Como um grande líder espiritual, humano, como o Gandhi, ou ser alguém como um Fernandinho Beiramar. É uma habilidade acima da média, uma criatividade acima da média, uma motivação acima da média. Essas pessoas que são acima da média, elas não precisam de complementação pedagógica, elas precisam de suplementação. Por que aquela historinha que eu contei do menino que fugia para jogar bola e respondia altos cálculos de matemática? Porque aquele jovem, ele não era desafiado dentro da sala de aula, porque tudo que o professor passava ele já sabia. O professor achava que era preguiçoso. Então, esse desafio é importante. A suplementação pedagógica para esse sujeito é importante. A pessoa com deficiência, por exemplo, ele vai precisar de uma complementação. Um deficiente visual, um cego com baixa visão, deficiente auditivo e surdo, deficiência intelectual, deficiência física, surdos cegos e múltiplas deficiências. Então, os transtornos mais um público atendido pelo atendimento educacional especializado são os transtornos globais do desenvolvimento, como autismo, atualmente o espectro autista, que é o autismo atípico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, síndrome de Kanner, psicose infantil e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o que é mais comum da gente encontrar na escola? São os jovens, meninos e meninas, homens e mulheres, com o espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. O autista hoje, pessoas que têm o espectro autista, alguns tipos de autistas, nós precisamos, dentro da instituição escolar, saber qual é, ter um diagnóstico de normalmente um neuropediatra, especialista no assunto, e esse neuropediatra ele vai ter lá o diagnóstico que normalmente os pais que são dessas crianças têm tanto na instituições públicas, tem no Maranhão o CAPES, que é do município, tem o CAPES, que é do governo do estado. O CAPES tem uma equipe multiprofissional entre fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psiquiatra e neuro para poder trabalhar. Então, quem dá um diagnóstico de uma pessoa que é autista é o médico. Então, a escola, dentro do que for colocado pelo médico, vai fazer a sua abordagem pedagógica. Então, o profissional do AE vai fazer isso. O AE é diferente de um aluno que está dentro da sala de aula. Entenda isso.
O AE, o atendimento educacional especializado, ele é feito diferente de um aluno que está dentro da sala de aula. Normalmente, esse atendimento é feito no contraturno do sujeito. Se o aluno estuda pela manhã, ele vai fazer esse atendimento diferenciado à tarde, ou vice-versa. Então, nós temos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. O TDAH é um transtorno que se popularizou muito e que, às vezes, aquele aluno que é mais bagunceiro na sala de aula, que não se prende muita atenção, algumas pessoas já dizem, sem ter um diagnóstico fechado, que aquela criança é hiperativa. E, na verdade, é importante, e muitos tomam medicamento, Ritalina, aos que precisam, é fundamental a medicação. Mas é importante encontrar uma equipe multiprofissional, entender como que funciona a hiperatividade para poder trabalhar isso dentro da escola. Então, todas essas deficiências são trabalhadas, que não caberia nesse momento aqui, desse momento dos slides para vocês. Mas é importante que vocês leiam todo o material que foi encaminhado, todo o material sobre cada tipo de deficiência, como é cada tipo de abordagem da deficiência, como que o professor pode trabalhar com um aluno que é surdo, um aluno que tem deficiência, a surdez e deficiência auditiva, porque tem alunos que são surdos e só utilizam a língua de sinais para comunicar. E alunos que possuem um aparelho auditivo, então ele tem resquícios de audição, ele escuta alguma coisa, já tem uma fala e ele precisa de um outro tipo de atendimento. Um aluno que tem baixa visão é diferente de um aluno cego total. Então, são características que um professor, numa sala de aula com muitos alunos sem deficiência, com deficiência, ele não pode não conseguir trabalhar com estes alunos. Por isso é importante dentro da instituição de ensino ter um profissional que auxilie esse professor, porque o professor de AEE, ele está num lugar diferenciado, ele atende poucos alunos, não tem como, ele não é um professor particular, ele não é um professor que vai fazer atividade. Algumas confusões são muito comuns. O profissional do AEE vai fazer atividade, já que é no contraturno, ele vai ser o professor particular do meu filho. E na verdade não é assim que funciona. O profissional do AEE, ele ou ela vão realizar atividades que façam com que aquele aluno desenvolva suas potencialidades. E na sua área cognitiva, na sua área da linguagem, motora, etc. Então, eu coloquei para vocês uma população com deficiência no Brasil, isso do censo de 90, milhões de habitantes, o censo de 2010, já são quase 20 anos, nós temos naquela época já eram muitos alunos que tinham alguma dificuldade. Sejam nós temos incapacidade, visual, auditiva, motora, há grandes dificuldades entre visual, auditiva e motora e alguma dificuldade. Então, nós temos uma grande população de pessoas com deficiência, milhões de pessoas com deficiência no nosso país. Algumas fazem parte, algumas nasceram com deficiência, e nas leituras que encaminhei para vocês lerem, vocês percebem que são algumas doenças durante a gravidez adquirida pela mãe. A rubéola, por exemplo, pode desencadear surdez, cegueira, dentre outros tipos de deficiência. Alguns tipos de febre amarela, nós tivemos o surto de Zika, por exemplo. Então, isso pode acarretar deficiência. Você pode ser uma pessoa que teve uma vida adulta toda sem deficiência, tornou-se deficiente em decorrência de um acidente de trabalho, por exemplo, um acidente de trânsito automobilístico. Então, nós temos uma população de pessoas com deficiência muito grande no Brasil. E isso são dados de 2010. Então, durante todo esse nosso percurso até aqui, a gente percebeu que que a escola ela é um espaço de promover que todos esses sujeitos possam trabalhar juntos. Então, a escola precisa, de fato, quando eu digo que uma escola é para todos, mas é para aquela pessoa com deficiência física e para aquele sem deficiência física. É para aquela pessoa com deficiência auditiva e sem deficiência auditiva, ou sem surdez ou surdo. Então, a gente precisa entender a escola como um espaço
democrático. E os seus profissionais, e vocês como futuros professores e professoras, precisam estar atentos para isso. Então, o público, como é que vocês vão trabalhar com cada um desses sujeitos? É só a experiência vivenciada na vida de vocês, do cotidiano, para dizer. E as leituras, porque o limite para a lei, para o conhecimento, é o céu, é o universo. Então, você tem que ir atrás das leituras. Se você vai trabalhar com aluno com deficiência, você não vai aprender em um dia como trabalhar com aluno que é surdo cego, por exemplo. São leituras, são muitas leituras, fazer as atividades, tentar aplicar com o aluno, errar e acertar, e ele aprender ou ela aprender. Então, é um processo em que todos precisam estar envolvidos. A família precisa estar junto, do profissional da escola, do professor da escola, da direção da instituição de ensino. Então, é isso. A escola inclusiva, ela é um lugar que precisa ser fomentado diariamente. E as pessoas que nela estão precisam se capacitar e precisam gostar e querer trabalhar com uma pessoa com deficiência, porque é um processo, são particularidades que requerem muito estudo, mas que é recompensador, porque quando você vê que aquela pessoa tinha uma dificuldade, se para os nossos alunos com deficiência é bom vê-los entrando na faculdade, é bom vê-los aprendendo, lendo bons livros, né, olhando, assistindo bons comentários, lendo, falando sobre arte, sobre cultura, sobre futebol. Então, para o aluno com deficiência também isso precisa fazer parte, né, desse processo. Então, olhar para além das particularidades, né? Então, nós não precisamos, as pessoas com deficiência, elas não precisam de assistencialismo. As pessoas com deficiência precisam de políticas públicas, políticas que assegurem que elas sejam atendidas em todos os espaços. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigada.